Na aula de hoje vamos mudar um pouco o nosso assunto, vamos falar agora de empuxo. Ele ainda é contido dentro da hidrostática, então tudo que a gente falou até agora você não pode esquecer, mas vamos mudar um pouco agora o nosso olhar sobre a hidrostática, esse equilíbrio dos fluidos aí, tudo bem? Espero que vocês gostem da aula e bora para a aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, todo mundo junto em transmimento de mensação, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser uma aula muito legal, vamos mudar um pouco o tema, falar sobre empuxo hoje. Empuxo é uma força que todo mundo conhece, né? Por exemplo, às vezes você conhece ela, mas não sabe o nome dela. Por exemplo, você está numa piscina, pega uma bola, pode ser uma bola de vôlei, afunda ela bem fundo, põe a sua carinha assim e solta a bola. O que acontece com você? Vai tomar uma bolada no queixo, né? Por que a bola sobe com tanta força, com tanta velocidade, com tanta aceleração? Porque a água está exercendo na bola uma força, e essa força chama empuxo, sempre leva os objetos para cima, tá? É a mesma explicação de por que alguns objetos flutuam na água, né? Se você tem uma flutuabilidade, se você coloca um isopor em cima da água, por que o isopor não afunda? Ele tem peso, o peso dele tem que ser igual a alguma outra força que está agindo. Ah, é força normal. Não, não é força normal. Força normal é uma força de contato, não tem contato, né? Então, existe uma outra força ali, é justamente uma força de empuxo. Então, bora mudar um pouquinho de assunto, conversar um pouco sobre essa matéria e depois eu vou fazer exercício com vocês na próxima aula. Mas a aula de hoje é só teórica. Observem, estamos na página 36, apostila 1. Bora para a aula! Ainda estamos falando de hidrostática, especificamente em equilíbrio dos fluidos. É importante para essa aula que você não esqueça tudo que vimos até agora. É a mesma matéria, estamos falando de hidrostática, só que até agora estávamos falando sobre pressão. Agora nós vamos falar sobre empuxo, tudo bem? Então, exatamente sobre isso que vamos falar agora, o empuxo, o princípio de Arquimedes. E esse Arquimedes é aquele carinha do Eureka, 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 tá? Se vocês não conhecem a história, fica uma dica para você pesquisar por que ele saiu gritando Eureka, beleza? Dá uma pesquisada no Google aí e vê o que é isso, você vai gostar da história, é bem legal, tá? Mas, para a nossa aula, imagine agora a seguinte situação, vou pegar aqui um recipiente cheio de água, mas eu vou separar aqui um certo volume de água, uma esfera de água, tá? Então, analisando essa esfera, você percebe que por todas as regiões, por todos os lados dela, ela tem algumas forças de pressão. Nós já vimos força de pressão nas aulas anteriores. Notem o tamanho desses vetores, tá? Olha só, olha o tamanho desse vetor, olha o tamanho desse vetor, força de pressão. Claro que esse cara aqui é muito maior, então quanto mais para baixo eu for, maior vai ser a pressão. Por quê? Do que depende essa força de pressão? Essa força de pressão depende da altura da coluna de líquido que está acima daquele ponto. Vocês se lembram disso? Até falamos sobre essa fórmula, né? Que a força de pressão era a pressão da coluna de água vezes a área. Então, de quem que é essa força de pressão? Ela é exercida pela água. E aí, o nome da nossa força, o objetivo do estudo dessa aula é empuxo. Como é que eu calculo o empuxo? O empuxo vai ser a resultante de todas essas forças de pressão que estão agindo nesse volume de água. Então, se você acompanhar comigo, vamos analisar isso com um pouco mais de calma. Olha só, aquele mesmo volume de água tem um peso, e aí nesse volume de água, nessa esfera de água, existe também uma força de empuxo. Percebam que essa quantidade de água, esse volume de água não sai, ele não vai nem para baixo, nem vai para cima. O que isso quer dizer? Que essas forças estão em equilíbrio. Claro, por isso que ele não vai para cima nem para baixo. Então, o empuxo é igual ao peso da água, tudo bem? E aí, vamos verificar uma coisa, vamos ver o que muda, né? Se mudarmos o objeto, se mudarmos a esfera aqui. Então, eu retirei a esfera de água que estava aqui e coloquei uma esfera de ferro. Muda alguma coisa? Olha só, as forças de pressão não se alteram, elas continuam sendo as mesmas, só que agora o peso é do ferro, é um peso maior do que era antes. E o empuxo continua o mesmo, tá? Então, as forças de pressão não se alteram, portanto, o empuxo é constante. Por que as forças de pressão não se alteram? Porque nós estamos com essa esfera de ferro no mesmo lugar que a esfera de água estava. Então, o que está exercendo pressão, o que está exercendo força de pressão aqui nas laterais,
continua sendo a água. A água é o causador dessas forças de pressão, tudo bem? Então, se você não mudou o líquido, essas forças de pressão não estão mudando também. Ficou claro isso para você? Vamos analisar um outro ponto juntos aqui. Então, se você pegar corpos de mesmo volume, totalmente imersos em um mesmo líquido, ambos vão sofrer o mesmo empuxo. O empuxo vai ser sempre o mesmo. Então, o que você tem que perceber? Que quando você está analisando essa esfera de água, ela tem um determinado volume. Ela tem seu peso puxando ela para baixo e seu empuxo puxando ela para cima. Como estamos falando da esfera de água, isso aqui está em equilíbrio. A água não vai sair daqui, a água vai subir nem vai descer. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Que o peso da água é igual ao do empuxo. Mas vamos mudar, vamos pegar outra esfera, mesmo volume, só que agora uma esfera de ferro. Então, o peso dessa esfera de ferro é muito maior que o peso da água, concorda comigo? O empuxo mudou? Se os objetos têm o mesmo volume, o empuxo não vai mudar. Tá claro isso? Então, agora, nesse caso, o que nós temos? O empuxo puxando para cima, a força, peso do próprio objeto de ferro puxando para baixo. E aí, claro, você já coloca um pedaço de ferro na água, para onde ele vai? Ele fica parado, ele sobe ou ele desce? Ele desce, então claro, né? O peso do ferro vai ser maior que o empuxo. Tudo bem? Vamos usar um outro exemplo. Isopor, olha que legal, mesmo volume para todo mundo, isso é importante destacar. Então, o isopor tem um certo peso e ainda temos agindo nele o empuxo. Só que você sabe muito bem, se você pega o isopor e põe na água, o que acontece com ele? Ele vai para cima. Por quê? Porque o peso do isopor é menor que o empuxo, então ele vai para cima. Vamos mudar, analisar o último exemplo aqui, chumbo. Vou pegar a mesma esfera com o mesmo volume de chumbo. Tá? Então, novamente, peso do chumbo, empuxo aplicado para cima. E aí, você já sabe o que vai acontecer com esse cara. Ele vai para baixo, portanto, o peso do chumbo é maior que o empuxo. Tudo bem? Então, vamos especificar um pouco mais do que é o empuxo. Ele é uma força vertical, tá? E ele é igual a quem? O empuxo vai ser sempre igual ao peso do líquido deslocado. Você não pode esquecer isso, tá? O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Muito importante isso para nós, tá? Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vamos deixar isso um pouco mais claro para nós. Olha só, eu disse para vocês agora que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, se eu pegar essa esfera aqui, colocar ela dentro dessa água, o que vai acontecer com a água? Vai cair, vai cair um pouco para fora a água e aí você consegue medir, né? Isso aqui seria o peso do fluido deslocado. Fluido ou líquido, isso vale para qualquer um dos sistemas, né? Lembre-se sempre que um líquido é um fluido. Se eu estou falando de líquido, isso vale para qualquer fluido também, tudo bem? Entendam líquido como fluido e fluido como líquido para nós, beleza? Pegou isso aí? Então, o que você pode medir aqui? A massa do líquido que caiu, não é? Então, se o empuxo é igual ao peso do líquido, como é que a gente calcula o peso do líquido que está aqui? É a massa do líquido que eu estou medindo nessa balança vezes a gravidade. Então, o empuxo é igual a massa do líquido vezes a gravidade. Só que me ajuda a lembrar uma coisa. Essa sim foi a primeira fórmula que a gente viu nessa matéria, né? Como é que a gente calcula a densidade? Densidade não é massa sobre volume? Se eu passar o volume para cá multiplicando, a massa é igual a densidade vezes o volume. Posso substituir no lugar da massa? Então, no lugar da massa, eu vou colocar densidade vezes o volume e a gente fica com essa expressão. Eu estou falando só da massa do líquido, então a massa do líquido é igual à densidade do líquido vezes o volume deslocado, tudo bem? Só que esse volume deslocado, olha só, eu coloquei metade da esfera mais ou menos aqui. Então o volume deslocado foi metade da esfera, não foi o volume total. Então eu posso dizer que esse volume deslocado foi o volume imerso da esfera. É importante você perceber isso. Tá? Então, no lugar de volume deslocado, eu vou escrever volume imerso. No lugar de massa, eu vou escrever densidade do líquido vezes o volume imerso. Então, como é que a gente calcula o empuxo? Vai ser a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Deixa eu escrever isso para vocês para ficar um pouco melhor. Né? Então, dGV. É assim que a gente calcula empuxo. O empuxo é igual a dGV, densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume imerso. Pegou isso aí? Ficou claro para você? Vamos falar agora, então, de alguns casos muito importantes para nós. O empuxo é igual ao peso do corpo? Tem algum caso que isso é verdade? Vamos analisar com calma. Olha só esse exemplo aqui. O empuxo está aqui e o corpo também está aqui. Quais são as direções que essas forças apontam? Né? Então, o peso do corpo vai ser sempre para baixo, o empuxo vai ser sempre para cima. Como esse objeto está em equilíbrio, eu posso dizer para você que o peso do corpo é igual ao empuxo. Mas lembrem-se sempre que o empuxo não é calculado em relação ao peso ou à massa do objeto que ali está.
tá? O empuxo é calculado em relação ao líquido que você está, não ao que você vai colocar dentro dele. Tá? Não pode esquecer disso. Pensem sempre nisso. Bom, vamos melhorar um pouco isso aqui. Dá para calcular o peso desse corpo? Massa vezes gravidade. Então, massa do corpo vezes a gravidade é igual ao empuxo dGV, pegou? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. Tudo bem? Ó, dá para melhorar um pouco isso aqui de novo. Já fizemos isso agora há pouco. Vamos melhorar. Então, densidade é massa sobre volume. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Vamos substituir isso aqui. E aí, ficaremos com a seguinte expressão. Densidade vezes volume do corpo, percebam o destaque em vermelho aqui para vocês, vezes a gravidade, isso vai ser igual a densidade do líquido, gravidade, volume imerso. Já perceberam? A gravidade aqui pode ir embora junto com essa gravidade. O que sobra para nós? Sobra aqui. A densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual à densidade do líquido vezes o volume deslocado. Eu quero achar aqui uma expressão para a gente calcular a densidade de um corpo que eu coloco na água, por exemplo, para calcular a densidade. Isso é um experimento que a gente pode realizar, tá? Olha só, então a densidade do corpo vai ser igual à densidade do líquido vezes aqui, notem que interessante, isso aqui é uma fração, isso aqui é uma porcentagem do líquido que está imerso, tá? Você pode usar essa relação aqui com porcentagem. 80% do líquido está imerso, então você vai falar que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido vezes 0,8. Fica muito fácil quando você trabalha com porcentagem ou com decimal, né? Decimal fica ainda mais fácil, tá? Então, olha só, o volume imerso sobre o volume do corpo, isso é uma razão, né? Quantos por cento do corpo estão imersos naquele líquido? Pegou? Isso é muito importante para nós. Cara, se você lembrar disso aqui, você resolve algumas questões só sabendo isso aqui. Não lembro, não consigo lembrar, não consigo decorar. Cara, deduz, você vai chegar no mesmo lugar. Atenção, o que é importante para nós aqui, o que você tem que ficar ligado? Em cada caso, o nível da água subirá, descerá ou permanecerá constante. É isso que a gente vai discutir agora, tá? Então notem comigo, ó, peguei gelo aqui em cima da água até uma certa altura H. Pensa comigo, se eu colocar em cima do gelo um pedaço de madeira, o que acontece com o gelo? Vamos discutir isso já já. Vou pegar de novo o mesmo exemplo e em cima dessa pedra de gelo vou colocar um pedaço de ferro. O que vai acontecer? Vamos entender? Vamos discutir isso juntos? Então, ó, na situação A, o que está acontecendo? Se a gente empurrar o gelo para baixo, o que está acontecendo com o volume deslocado? Olha só, vou pegar o gelo e colocar ele mais para baixo. O que acontece com o volume? Percebam que o gelo não está todo imerso na água. Então, se eu empurrar ele mais para baixo, ele vai deslocar um volume maior. Se ele desloca um volume maior, o que acontece com o empuxo? Como é que a gente calcula o empuxo? Empuxo é densidade vezes gravidade vezes volume. Se eu aumento o volume, o que acontece com o empuxo? O empuxo aumenta também. Pegou isso aí? Consequentemente, a altura, o nível de água aqui também vai subir. Ficou claro isso para você? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Olha só. E se a gente puxar o gelo para cima agora? Vamos puxar o gelo para cima. O que está acontecendo com o volume deslocado? Uma menor porcentagem do gelo vai ficar imersa? Sim. O que acontece com o empuxo? Diminui. O que acontece com a altura do líquido? Diminui também. Isso ficou claro para você? Você entendeu muito bem? Então, vamos para algumas conclusões gerais muito importantes para nós. Primeira conclusão geral é, se o nível da água sobe, é por quê? É quando o empuxo está aumentando. Se o nível da água desce, é por quê? É quando o empuxo está diminuindo. E se o nível da água permanecer constante? O que está acontecendo? O empuxo é constante, você não alterou nada. Ficou claro isso para você? Você está entendendo? Você está me acompanhando? Olha esse exemplo agora comigo, que legal. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Olha só, eu tenho aqui um gelo, vou dizer para você que a massa desse gelo é de 100 gramas, e aí esse gelo, claro, tem um peso agindo sobre ele, e além disso, nós temos um empuxo agindo sobre ele aqui para cima, tudo bem? O gelo está em equilíbrio? Sim, então o empuxo 1 vai ser igual ao peso do gelo. Simples isso, né? Tranquilo, já falamos bastante sobre isso. Agora, pensem comigo na seguinte situação, olha a água aqui. Em equilíbrio. Então, ela tem o peso dela, ela tem um empuxo 2 agindo sobre ela. E aí, o que a gente sabe sobre esse empuxo 2? A água está em equilíbrio, a água não está saindo daqui, nem subindo, nem descendo. Então, o empuxo número 2 é igual ao peso da água. Então, o que você percebe aqui? O empuxo 1 é igual ao empuxo 2. Por quê? Estamos aqui numa condição de equilíbrio, né? O empuxo aqui é igual ao empuxo aqui, porque eles são constantes. Como é que eu percebo isso? Um jeito muito simples de perceber isso. Nível da água. Se o nível da água é o mesmo, quer dizer que as forças de empuxo são as mesmas. Pegou isso? Muito importante para nós. Vamos ver mais um exemplo. Vamos discutir isso um pouco mais. Olha só, mesmo caso, gelo com 100 gramas aqui, massa de gelo. Vou colocar em cima do gelo madeira.
O que vai acontecer com o gelo? Ele vai para baixo, o volume de água vai aumentar. O que acontece com o empuxo? Vai aumentar também, né? O volume imerso está aumentando. Então, vamos fazer isso com mais calma. Olha só, o peso agora vai ser o peso do gelo mais o peso da madeira. E o empuxo? Está em equilíbrio, né? O empuxo vai continuar agindo aqui, só que esse sistema vai entrar em equilíbrio em uma certa profundidade. Então, o empuxo 1 é igual o peso do gelo mais o peso da madeira. Tranquilo? Olha só o próximo exemplo. Vou pegar aqui ainda um volume de água e vou colocar aqui um pedaço de madeira. O volume é o mesmo, o volume não está alterado. Nós temos ainda um sistema, né? Água e madeira. Agindo sobre esses dois, eu tenho o empuxo, eu tenho também o peso da água mais o peso da madeira. Então, nesse caso aqui, o empuxo 2 vai ser igual a quem? Ao peso da água mais o peso da madeira. Tudo bem? Agora, o que aconteceu? A mesma coisa, né? Porque percebam que essa madeira vai deslocar o gelo para baixo, que vai subir um pouco o nível. Quando você coloca a madeira simplesmente na água, ela vai afundar e vai subir também o nível da água. Percebam então que o nível da água permanece constante. Então, se o nível da água permanece constante, E1 é igual a E2, porque eles são constantes, e o nível da água permanece constante. Perceberam? A gente tem que prestar muita atenção no nível da água. Não é muito difícil você entender isso. Por exemplo, se você tem um balde, enche ele de água até a tampa, enfia seu braço no balde. O que acontece com a água? A água vai transbordar. Quanto de água transbordou? Água suficiente igual ao volume do seu braço. Entendeu? Então, se você quiser calcular o volume do seu braço, você enche um balde de água, enfia seu braço. E claro, você tem que captar essa água que vai transbordar, né? Para você saber qual que é o volume do seu braço. Entendeu? Um experimento simples, dá pra gente fazer em casa, beleza? Vamos conversar um pouco mais sobre isso em mais um exemplo. Agora, eu peguei o gelo e agora eu vou colocar o ferro. A massa do gelo 100 gramas. O que temos aqui de forças? O peso agindo, peso do gelo mais do ferro, e o empuxo 1 agindo aqui também. Então, está em equilíbrio isso aqui? Novamente, o empuxo 1 vai ser igual ao peso do gelo mais o peso do ferro. Né? Então, peso aqui é a massa do gelo mais a massa do ferro vezes a gravidade. Tranquilo isso? Pegou? Mais um exemplo então para nós. Olha só. Água, e aí vou colocar o ferro lá embaixo. Então percebam que se você colocar o ferro aqui, ele simplesmente vai abaixar. Se você colocar o ferro em cima do gelo, o gelo vai afundar praticamente por completo, né? Aqui não dá para a gente discutir se o gelo vai chegar até o fundo, porque depende da massa do ferro que está sendo colocado aqui em cima, tá? Mas o que é importante para nós? O que é importante você notar aqui? Que todo esse sistema aqui está sofrendo um empuxo para cima, vou chamar de E2. E aqui nesse sistema eu tenho o peso da água, tenho o peso do ferro, e nesse caso aqui ainda temos a força normal agindo, porque o ferro está em contato com o fundo. Percebeu? Se tem contato, tem uma força normal aparecendo aqui. E aí, o que você tem que pensar? Forças que estão para cima, forças que estão para baixo. Então, o empuxo mais a normal é igual ao peso da água mais o peso do ferro. Pegou? Não é muito difícil de você deduzir e entender isso comigo. Então, assim, nesse caso aqui, você tinha que o peso da água e do ferro era igual o empuxo. Nesse caso aqui, o peso da água mais do ferro não é igual ao empuxo 2, tem mais alguém aparecendo aqui. Então, o que você percebe nesse caso? Que o empuxo 2 é menor que o empuxo 1, tudo bem? Porque antes o empuxo 1 era igual, agora ele não é mais igual, né? Você tem o empuxo 2 mais alguma coisa para ser igual a isso. Então, o empuxo 2 é menor que o empuxo 1, porque antes era uma igualdade. Você pegou isso? Ficou claro para você? Manda comentário aí no vídeo, manda mensagem para mim, manda no Connect. Vocês têm que perguntar, vocês têm que tirar as dúvidas de vocês, gente. Tem que falar comigo, beleza? Então, por que isso aqui está diferente? Porque o nível da água mudou, o nível da água abaixou. Tudo bem, gente? Ficou claro isso para vocês? Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Olha só. Agora, vou pegar aqui uma piscina e coloquei uma pessoa dentro dessa piscina. Percebam que o pé da pessoa não está lá dentro. Dá para você fazer isso com banheira, tá? Com banheira é um pouco mais simples, né? A piscina, o volume da piscina é muito grande, não dá para você perceber isso na piscina. Mas embora tenha um pequeno deslocamento ali, tá? Mas em banheira você consegue perceber isso claramente. Se você ficar em pé e deitado na banheira, muda completamente o volume da água, tá? Eu consigo perceber isso também muito facilmente quando eu estou dando banho nos meus filhos, né? Porque quando você enche a banheira até a metade, coloca uma criança deitada, a água vai até quase transbordar. Se você coloca a criança em pé, a água quase não muda o volume dela, tá? Prestem atenção nisso, muito importante para nós. Então, notem aqui que a pessoa não está encostando no fundo e aí ela tem o peso dela igual ao empuxo para cima. Pegou? Então, o empuxo 1 aqui vai ser igual ao peso. Agora, se essa pessoa coloca o pé no fundo, o que acontece com o volume da água? Diminui, né? Por quê? Porque agora eu tenho o peso da pessoa, tenho o empuxo 2 para cima,
Tem contato? Tem normal. Aparece a normal aqui para cima e aí o que você percebe, né? Tudo que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, empuxo 2 mais a normal é igual ao peso da pessoa, tudo bem? E aí, se ela tirar o pé do fundo de novo, o que acontece com o volume de água? Sobe, né? Por quê? Agora eu não tenho mais essa força normal. Você entendeu, gente? Ficou claro isso para vocês? E aí, só para a gente fechar isso aqui, eu tenho então que o peso da pessoa e vai ser igual ao empuxo 1. Então, o empuxo, nesse caso aqui, é igual ao peso. Ficou claro para vocês? Vocês estão entendendo? Vamos mais um pouquinho, tá? Muito legal essa aula. Eu gosto demais dessa aula porque a gente entende muitas coisas do nosso cotidiano, né? Bem interessante. Olha só, peguei um pedaço de gelo. Olha só a condição dele. Tá tocando fundo? Tá. Então eu tenho aqui empuxo 1, tenho o peso do gelo, tá tocando fundo. Eu tenho a normal também. Então nesse caso, tudo que está para cima tem que ser igual a quem está para baixo. Então E1 mais a normal é igual ao peso. Tranquilo isso? Agora, o que acontece se esse gelo todo derreter? O que vai acontecer com o volume da água? Vamos analisar isso. Então, a água derreteu, ficou todo esse cara aqui. Sobre esse gelo derretido, sobre o volume da água derretido aqui, né? Tem uma força de empuxo 2, o peso dessa água também, só que agora não tem mais a normal, né? Então, o principal fator aqui é o contato com o chão. O principal fator aqui é o contato com o chão, né? Se não tem mais contato, não tem normal, parece que as coisas estão diminuindo, né? Então, nesse caso aqui, o empuxo 2 vai ser igual ao peso. E o peso é maior que o empuxo 1. Percebeu aqui? Ó, o peso não era igual ao empuxo 1 mais a normal? Nesse caso aqui, o empuxo 2 é igual ao peso. Ou seja, o peso ele tem que ser maior que o empuxo 1. Perceberam aqui o que estou mostrando para vocês? Então, novamente, o empuxo 2 é igual ao peso, só que esse peso agora vai ser maior que o empuxo 1. Por quê? Tiramos a normal. O que vai acontecer com o volume da água? Vai subir, vai aumentar. Ficou claro isso para vocês? Vocês entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estamos continuando com o nosso conteúdo. Ele vai ficando um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais denso, porque agora a gente tem várias informações para relacionar. Então, lembrem-se sempre da importância do estudo contínuo. 2 horas por dia. Estudem, estudem. Aproveitem que vocês estão em casa fazendo nada, beleza? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.